a chegada do período de declaração do imposto de renda, muitos contribuintes ainda têm algumas dúvidas. Para esclarecer algumas questões, eu recebo a advogada tributarista Ayana Baleri. Ayana, bem-vinda a Ver Mais, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Ayana, o que é o imposto de renda e quem precisa declarar esse imposto agora neste ano? Então, como sabemos, né, todos os anos temos a declaração do imposto de renda para fazer, que seriam o tributo que incide sobre os rendimentos que a pessoa recebe, tá? Sejam eles do trabalho, aposentadoria, por exemplo. E para a gente estabelecer quem são as pessoas que devem declarar o imposto de renda, a gente tem que pensar no que aconteceu no ano passado, que é com base nisso que teremos quem de fato vai fazer essa declaração. E aí, pensando nisso, precisamos definir que as pessoas que receberam valores acima de R$ 33.888, que seriam R$ 2.824 por mês. Isso. No ano passado, precisam fazer essa declaração obrigatoriamente. Também pessoas que não recolhem o imposto de renda, que tem a isenção, né? Mas que recebem rendimentos tributáveis e não tributáveis acima de R$ 200 mil. Tem também atividade rural em valores acima de R$ 169.440. Quem também trabalhou com a Bolsa de Valores, né? Inclusive compra e venda. E temos algumas outras situações, mas essas são as mais corriqueiras. E também uma situação que eu vou destacar, que a gente tem percebido bastante ultimamente, com a vinda de outras pessoas de outros países para o Brasil, é que quem reside no Brasil, quem veio residir no Brasil, a partir de 2024, também tem que fazer essa declaração, independente do mês que ela tenha estabelecido a sua residência aqui. E agora começou então esse período para fazer a declaração. As pessoas precisam do que para fazer essa declaração? Quais são os documentos? Dá para fazer em casa? Tem que procurar algum contador, algum advogado? Então, se você tem dúvidas sobre como fazer ou não, o aconselhável é procurar um profissional que possa lhe auxiliar, obviamente, né? Mas você pode sim fazer em casa, pode baixar o programa da Receita Federal e consegue fazer a sua própria declaração. Eu, inclusive, faço a minha própria declaração. E de documentos, aí todos os documentos que você teve de recebíveis, e tem algumas situações em que você consegue deduzir algumas rúbricas que você recebeu durante o ano, né, para que o imposto ele seja reduzido. Mas aí o que você recebeu de documentos, em algumas situações as empresas elas fornecem um documento que tem todas as rúbricas lá que você tem de recebimentos, de FGTS, de 13º, de plano de saúde. Então, facilita bastante se você for fazer essa declaração de forma sozinho, né? Se for fazer em casa sozinho. E tem também as coisas ali como educação, saúde, tudo isso a gente consegue abater ali no imposto de renda. Sim, tem algumas situações em que a gente consegue utilizar para que o imposto ele seja reduzido. Tem pessoas que pagam um alto valor, né, de imposto, e essas situações, essas hipóteses, elas ajudam bastante a reduzir. São elas despesas médicas, aí podemos pensar em exames, consultas, algumas despesas odontológicas também, tá? Serviços médicos, de fato. Com relação à educação, são cursos profissionalizantes, cursos técnicos, graduação, pós-graduação. Todos esses, obviamente, reconhecidos pelo MEC, tá? Se não tiver o reconhecimento, a Receita ela não vai considerar como uma rúbrica dedutível. Tem também a hipótese da pensão alimentícia hoje. Se porventura ela for homologada por um acordo judicial ou uma decisão judicial proferida pelo próprio juiz, também é uma rúbrica dedutível de tudo que você recebeu ali, né? E aí isso vai ajudando ali a dar uma redução também no imposto. E quem não declarar o imposto de renda, o que pode acontecer se a gente perder esse prazo e não fazer a declaração, para a gente finalizar?
Então, se você não fizer a declaração, tem algumas penalidades que elas podem ser impostas, né? Essa a Receita Federal vai passar por uma fiscalização, vai identificar que você não fez essa declaração. Você pode sofrer um processo crime, tá? De sonegação fiscal. Ele tem a penalidade de multa e também de reclusão, se for identificado que você fez propositalmente a não declaração. Tem uma penalidade de multa também, um valor mínimo para quem para quem tem os valores inferiores ali, o valor mínimo, mas pode chegar a um percentual de 20% sobre o valor do imposto que deveria ser pago. Então aí o pessoal precisa pegar o prazo agora e fazer a declaração do imposto de renda. Ana, muito obrigada pela explicação. Eu que agradeço.